Olá, bom dia a todos. Meu nome é Maxwell e hoje iremos realizar o experimento das transformações gasosas, sob orientação do professor de Física, Vinícius Ricardo. O grupo que realizou esses experimentos foram Maxwell, Matheus, Eduardo e Lucas. Somos do segundo ano D da Escola Sede 123 de Samambaia-Sul. Espero que gostem. Antes de começar o experimento, eu queria fazer um breve resumo sobre o que são transformações gasosas. As transformações gasosas são aquelas em que se considera uma determinada massa fixa de um gás ideal em um sistema fechado, para observar como as variáveis de estado dos gases interrelacionam-se, sendo pressão, volume e temperatura. O primeiro experimento que iremos fazer será o experimento isovolumétrico. Iremos precisar de um balão e uma seringa. Primeiro, iremos fazer uma bolinha bem pequena no balão e colocaremos dentro da seringa. Por fim, tampamos a seringa para não permitir a entrada nem saída de ar. Ao puxarmos o embolo da seringa, o balão aumenta, e quando apertamos, o balão diminui. Isso ocorre por conta que quando puxamos o embolo da seringa, a mesma quantidade de ar está se expandindo. Como resultado, a pressão da seringa diminui. E quando apertamos a seringa, a quantidade de ar está se retraindo e a pressão aumenta. O próximo experimento isovolumétrico que iremos fazer será necessária uma latinha e uma fita, uma vela ou fogão, e água gelada. Primeiro, iremos lacrar a latinha para impedir a saída de ar. Depois colocaremos ela no fogão ou na vela por um tempo. Quando a latinha começar a ficar preta, colocaremos ela na água gelada e veremos o resultado. Isso acontece por conta que o ar que está preso dentro da latinha está muito quente e se expandindo rapidamente. Quando colocamos ele na água gelada, acontece um choque térmico e por isso a latinha se retrai. Vale citar também, se colocamos a latinha gelada no fogo de novo, ela volta ao normal. Para o terceiro e último experimento, iremos precisar de um balão, uma panela, água e gelo. Iremos prender o balão com uma pequena quantidade de ar dentro dele e colocaremos na água gelada. Depois colocaremos na panela aquecida. Iremos notar que o balão aumentou um pouco por conta do calor gerado dentro de si, assim expandindo o ar dentro de si mesmo. Caso você coloque o balão novamente na água gelada, ele irá se recontrair por conta da diminuição de temperatura no ar dentro dele. Bem, esses foram os experimentos. Agora iremos resolver as perguntas selecionadas para nosso grupo. Pergunta número 5. O que diz a lei de Boyle-Mariotti? Dê um exemplo dessa lei em nosso cotidiano. A lei afirma que o produto da pressão e do volume é uma constante para uma devida massa de gás confinado enquanto a temperatura for constante. O balão é um bom exemplo de lei de Boyle. A pressão desse ar, um gás, empurra a borracha, fazendo o balão se expandir. Se uma extremidade do balão for espremida, diminuindo o volume, a pressão interna aumenta, fazendo com que a parte não espremida do balão se expanda. Respondendo à questão número 6. O que diz a primeira lei de Charles Gay-Lussac? Dê um exemplo dessa lei em nosso cotidiano. Sob temperatura constante, o volume ocupado por determinada massa fixa de um gás é inversamente proporcional à sua pressão. Isso significa que se dobrarmos a pressão de um gás, seu volume será reduzido pela metade e assim por diante. O exemplo é a seringa. Quando fechamos a saída de ar e comprimimos, a pressão aumenta e o volume diminui. Respondendo à questão 7, o que diz a segunda lei de Charles Gay-Lussac? Dê um exemplo dessa lei em nosso cotidiano. A segunda lei de Gay-Lussac, que é denominada de transformação isocórica ou transformação isovolumétrica, está relacionada com o comportamento dos gases quando submetidos a um volume constante. De acordo com Lussac, quando um gás é colocado em um recipiente a um volume constante, verifica-se que, se uma pressão for exercida sobre esse gás, ocorrerá um aumento proporcional de temperatura
absoluta desse gás. Um exemplo é que ao sair de viagem, um motorista calibrou seus pneus, colocando o interior de 2 atm de pressão. Em um dia quente, a 27 graus, ao chegar ao seu destino, mediu novamente a pressão dos seus pneus. Encontrou que estava medindo 2,2 atm. Respondendo à questão número 8, o que diz a Lei Geral dos Gases? Dê um exemplo dessa lei em nosso cotidiano. O nome, Lei dos Gases, se refere a um conjunto de leis experimentais que estudam o comportamento de um gás ideal ao passar de uma transformação gasosa. De modo geral, dizemos que um gás passou por uma transformação gasosa quando se altera um ou mais de suas variações: pressão, volume e temperatura. Entretanto, é importante ressaltar que em uma transformação gasosa não se altera o número de mols, de partículas ou de massa do gás, apenas sua pressão, volume ou temperatura. É utilizada para os gases que possuem massa constante, número de mols, e variação de algumas grandezas, pressão, volume e temperatura.